Bom, então, continuando o segundo momento da nossa aula, o que estávamos falando da teoria do risco, nós temos aí, repetindo o risco integral, demos aí como exemplo o que normatiza o artigo 225 da Constituição Federal, relativa aos danos causados ao meio ambiente, em que a responsabilidade de toda a teoria do risco é objetiva, ou seja, não se questiona a questão de culpa ou dolo, não é necessário provar culpa ou dolo. Os elementos que eu preciso provar nessa responsabilidade objetiva, por força da teoria do risco, seria conduta, dano e nexo. Apenas os três elementos. Só que no risco integral não haveria a possibilidade das excludentes de licitude, né? Do autor desse dano invocar as excludentes de licitude para que ele não seja responsabilizado. Na teoria do risco administrativo, nós temos aí o que ensina o artigo 37, parágrafo 3º da Constituição Federal, em que a administração pública, direta ou indireta, responde pelos danos causados a seus usuários, né? Também objetivamente, mas ela tem aí as excludentes de licitude que ela pode invocar, que seria aí tanto caso fortuito, força maior, culpa da vítima, né, que pode ser exclusiva ou concorrente, e ainda o fato do príncipe ou fato da administração, que numa aula específica nós estaremos tratando dessas excludentes de licitude da administração. Então, veja bem, repetindo, a diferença do risco integral para o risco administrativo seria quanto à invocação dessas excludentes de licitude. No risco integral não se admite essas excludentes e no risco administrativo a administração tem como invocar essas excludentes. A outra teoria do risco que nós teríamos é a do risco-proveito. Essa risco-proveito, ela se fundamenta no brocardo jurídico que diz que quem tem o bônus teria também o ônus. Então, toda atividade com objetivos econômicos que se aproveita desse mercado, do lucro que ofere, ela tem aí a obrigação de arcar com os danos causados desse benefício que ela recebe, né? Que seria desse lucro advindo da sua relação comercial. Então, essa risco-proveito, ela se fundamenta no proveito que essa atividade econômica tira desse mercado, e aí ela assume o risco de indenizar também objetivamente os danos causados à parte. Por exemplo, o consumidor. Então, como é inerente à atividade econômica, como falamos na aula anterior, que 90% ou mais das relações contratuais desse mercado seriam de consumo, então nós teríamos aí, inerente às atividades de consumo também, aplicando-se aí a teoria do risco-proveito. Nós temos ainda o risco criado. A teoria do risco criado, ela seria uma ampliação da teoria do risco-proveito, porque ela abrange, além da atividade econômica, outras atividades que teriam risco em si mesmas, né? Ela não é inerente à atividade econômica, mas por si só ela causaria aí uma questão de risco, né? Outras ações que poderiam levar a essa questão do risco. Nós teríamos aí, que nós vamos comentar logo mais, os artigos 136, 137, 938 do Código, aliás, desculpa, 936, 937, 938 do Código Civil, que estaremos falando logo a seguir. Bom, a outra teoria que se aplica aí, que seriam subteorias da teoria do risco, né? Nós teríamos também a risco profissional. Ou seja, essa risco profissional, ela se aplica aos empregadores. Esses empregadores está ali regulado no artigo 9, poderia se aplicar o 931, né, contra os empregadores, porque lá também tem caso lá dos empregadores para os seus prepostos. Então, os empregadores, eles assumem o risco de sua atividade, relacionando também com o seu empregado, né, ou com o seu trabalhador. Então, podemos usar como exemplo as questões envoltas a acidentes de trabalho.
Então, sendo empregado ou trabalhador, se a pessoa foi contratada por uma empresa e aí, em decorrência do seu trabalho, ela tem um acidente, por isso que é chamado de acidente de trabalho, a princípio, a empresa responde objetivamente pelo dano causado a esse trabalhador. E esse dano, repetindo, se responde objetivamente, seria independente de culpa ou dolo, tá? Em todo caso, ela vai responder por esse dano causado ao empregador. Professora, Oi, ao empregado. Sim. eu acho que o pessoal tá no outro link. Aí eu vou falar lá no grupo para eles entrarem. Por que no outro link? Se tem... Porque o outro link tá 9h30. Uai, quantas horas são agora? 9h40. Então, Aí esse link foi o primeiro. O segundo não tá entrando, o que tá entrando é o primeiro. uai. Não, esse link que eu tô dando aula nele aqui é das 9h30. Não, é das 8h30, porque eu consegui entrar com ele, que foi das 8h30. O das 9h30 não tá entrando. Uai, gente, tá, vou sair desse aqui, então vou entrar no outro de novo. Peraí. Vou sair desse, vou ver o que tá acontecendo. Tá bom, professora.